Olá pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas de lógica. Na nossa última aula nós trabalhamos uma introdução já geral à semântica do cálculo proposicional clássico. Trabalhamos tabelas de verdade, é um método semântico, uma interpretação dos nossos símbolos lógicos, que, como vocês sabem, a lógica clássica e particularmente o cálculo proposicional clássico trabalha com 5 operadores lógicos: a negação, conjunção, disjunção, condicional e o bicondicional. Nós vimos que nós podemos, com as tabelas de verdade, realizar 3 procedimentos que nos ajudam a compreender melhor algumas coisas que nós já trabalhamos nas aulas anteriores. A primeira coisa delas é determinarmos o valor de verdade das nossas fórmulas, nos lembrando, que o nome das nossas frases lógicas, entre aspas, são o que nós chamamos de fórmulas. E as fórmulas podem ser, relembrando vocês, simples ou atômicas, ou complexas e moleculares. As nossas fórmulas complexas podem ser classificadas, como nós vimos, em tautologias, ou expressões linguísticas de tautologias, contradições, ou expressões linguísticas de contradições, as nossas falsidades lógicas. E também as nossas fórmulas podem expressar frases do português que, por sua vez, se referem a proposições contingentes. Então, nós temos essas 3 possibilidades de análise quando nós operamos com as tabelas de verdade. Descobrimos o valor de verdade das fórmulas, se são tautologias, contradições ou proposições contingentes. Nós vimos também na nossa aula anterior o nosso método de cálculo dessas fórmulas. E nós vimos que há uma regra geral que nos diz que, para saber o número de linhas ou combinações de verdadeiros e falsos, nós vamos utilizar o nosso 2 na N, que é o número de letras sentenciais que nós vamos encontrar no exercício. Então, se nós tivermos 2 letras sentenciais, por exemplo, P e Q, nós vamos ter uma tabela com 4 linhas, 4 colunas, com linhas sempre escolhendo um valor para o nosso P, no caso se o exercício tem P, e um valor para o nosso Q, e com isso calculando o valor de verdade dos nossos símbolos lógicos ou conectivos lógicos. Cada um dos conectivos lógicos gerará uma tabela básica, e essa tabela básica é a referência para nós calcularmos o valor de verdade das fórmulas dos exercícios que nós vamos trabalhar. Portanto, sempre tenham à mão uma tabela completinha para que vocês possam, acompanhando a tabela, irem realizando os exercícios que nós vamos propondo, certo? Vocês vão ter a tabela da conjunção, da disjunção, do condicional, do bicondicional e da negação. Podemos determinar a equivalência ou não entre fórmulas. De novo, trabalhando um conceito que nós aprendemos lá no início do semestre, que é o conceito de equivalência lógica. Nós podemos, então, dadas 2 fórmulas, determinar se elas têm ou não o mesmo valor de verdade, o que significa dizer que elas são equivalentes, maneiras de se escrever de modo distinto uma mesma coisa, certo? Eu não vou trabalhar agora, nesse momento, com simbolização para depois o cálculo da equivalência. Eu vou pressupor que nós já fizemos o primeiro trabalho, que é o trabalho de simbolização das nossas frases do português para o âmbito do cálculo proposicional clássico, certo? Muito bem, vamos passar diretamente à resolução de 3 exercícios de equivalência para vocês perceberem a metodologia e como nós fazemos para saber se fórmulas são equivalentes ou não entre si. A primeira delas, vocês vão sempre encontrar o exercício do seguinte modo colocado. Vamos pegar aqui um condicional
vai aparecer no exercício uma vírgula e a outra fórmula que nós queremos testar se é ou não equivalente à primeira. Como nós fazemos? Primeiro, copiamos as duas fórmulas, deixando um pequeno espaço entre elas e, como ferramenta, como técnica, entre as duas fórmulas, nós vamos posicionar um bicondicional. Tá? Vejam, esse bicondicional posicionado aqui é método, certo? Ele não faz parte originalmente das nossas fórmulas que foram dadas no exercício. Por que nós colocamos esse bicondicional aqui? Se elas forem equivalentes, nós podemos dizer isso aqui, C e somente C, tudo isso aqui. E o resultado desse bicondicional deverá ser uma tautologia. Muito bem. Como nós fazemos? Primeiro vamos montar toda a tabela agora dessa fórmula que nós criamos com o auxílio dessa ferramenta colocada aqui, que é a introdução do bicondicional. VVFF, onde aparece o P, nós repetimos. Agora o Q, onde aparece o Q, nós repetimos a mesma escolha para não dar errado no exercício. E agora vamos realizando as demais conferências que se pede aqui, dependendo dos conectivos lógicos, para posteriormente encontrar o valor de verdade desse bicondicional, que é ou desempenha nesse exercício a função de conectivo principal, comparando a primeira cláusula aqui, este lado do bicondicional, identificado pelo condicional, e este lado do bicondicional pela disjunção, que nessa cláusula é o conectivo principal. Bom, aqui o condicional, se vocês observarem, já é a tabela básica que vocês aprenderam e tem na folha anotada aí ao lado de vocês. Um condicional só é falso se o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Nos demais casos, o condicional é verdadeiro. O que vocês têm que fazer é, logo após o cálculo, eliminarem o excesso de verdadeiros e falsos para saberem que deste lado aqui do bicondicional nós teremos um valor de verdade representado por esta coluna. Ok? Para o outro lado, agora nós temos que calcular a disjunção. A disjunção aqui, como é calculada? Ela é uma comparação dessa coluna do Q com uma comparação com a negação de P. Vejam, antes então de fazermos a disjunção, precisamos negar este Q. É uma negação de P. Negamos o P e agora sim, agora estamos em posição de calcular a nossa disjunção. Uma disjunção só é falsa se os dois disjuntos forem falsos. Nos demais casos, ela é verdadeira. Cuidado! Feito já aqui, vamos riscar o que nos permitiu chegar até essa coluna, que expressa o valor de verdade de todo este lado do bicondicional que nós criamos. Agora sim, nós poderemos comparar essa coluna, conectivo principal deste lado, com esta coluna, conectivo principal deste lado, e encontrarmos o valor de verdade do bicondicional para descobrirmos se elas são ou não equivalentes.
Então vamos lá. No bicondicional, os lados serão verdadeiros quando tiverem o mesmo valor de verdade. Se os dois lados forem verdadeiros e se os dois lados forem falsos, o bicondicional é verdadeiro. Caso contrário, o bicondicional é falso. Verdadeiro com verdadeiro no bicondicional, verdadeiro. Falso com falso, verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. E verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Vejam, nós terminamos o nosso exercício e nós estamos diante de um bicondicional cujas interpretações sempre nos dão um valor de verdade verdadeiro. Portanto, nós estamos diante de uma tautologia, de um modo geral. Se isso acontece com essa introdução do bicondicional e com esse procedimento, nós podemos dizer que essas duas fórmulas, originalmente colocadas no exercício, são equivalentes. Certo? Isso vai nos permitir não apenas compreender que nós podemos utilizar fórmulas diferentes para expressar a mesma coisa, mas também adiante, para quem seguiu seus estudos e for trabalhar provando a validade de certos argumentos do cálculo proposicional clássico, mediante algum conjunto de regras de dedução, poderá utilizar no andamento das suas provas algumas fórmulas equivalentes, caso assim se perceba importante e como ferramenta no exercício de dedução. Coisa que nós não vamos fazer aqui. Isso é apenas para vocês saberem, né, uma das vantagens de nós conhecermos algumas equivalências e sabermos que, se isso significa o mesmo que isso, do ponto de vista sintático e semântico, nós podemos utilizar equivalências em provas lógicas da validade de argumentos. Ok? Muito bem. Vamos testar mais alguns exercícios que nos falam exatamente sobre determinarmos se há equivalência ou não entre determinadas fórmulas. Ok? Vamos para um segundo exemplo. Vamos trabalhar agora com a tentativa de verificar se nem P nem Q é equivalente a não é o caso que P e Q. Ou se nem P nem Q é equivalente a não ambos. Tá? Vamos colocar isso aqui no exercício utilizando as letras P e Q. Nem P e nem Q. Vamos ver se isso aqui é equivalente a não é o caso que P e Q. Muitas vezes, no momento da simbolização, muitos estudantes são persuadidos a acreditar, em primeira instância, que essa negação poderia se distribuir dentro aqui dos conjuntos e nós teríamos algo como isso aqui. E a gente sempre frisa, isso é uma aparência. Na verdade, o valor de verdade dessa fórmula, que expressa o nem P nem Q, é diferente do valor de verdade dessa fórmula, que expressa não é o caso que P e Q. De novo, metodologicamente, vamos colocar aqui um bicondicional. Esse bicondicional nos dará o resultado final da análise. Antes disso, calculamos exatamente o valor de verdade desse lado do bicondicional criado e desse lado do bicondicional aqui. Na verdade, nós iremos comparar o resultado desse conectivo aqui, a negação, que é o principal daquele lado, com essa conjunção aqui, que é o conectivo principal do primeiro lado do bicondicional.
Muito bem, então vamos calcular o primeiro lado, expresso no final por esse conectivo, vamos calcular o segundo lado, expresso no final com esse conectivo, vamos compará-los aqui no bicondicional e descobrirmos, portanto, se são ou não equivalentes essas duas formas. Como eu dizia para vocês antes, é um erro comum considerarmos que são equivalentes e agora nós vamos provar exatamente que elas não são. Então vamos lá. A conjunção aqui, ó, é exatamente igual à tabela que vocês têm aí no quadro, que vocês anotaram na folhinha ao lado. Portanto, de qualquer maneira, vamos nos lembrar como nós chegamos a esse resultado. A conjunção só é verdadeira se ambos os conjuntos forem verdadeiros. Nos demais casos, como vocês já sabem, a conjunção é falsa. Eliminamos aqui e agora manda-se negar a conjunção que está dentro do parêntese. Onde é verdadeiro é falso e onde é falso é verdadeiro. Feito isso, risca-se de novo aqui e vejam que sobrou o valor de verdade dessa fórmula aqui expresso nessa coluna. Fazemos o mesmo do outro lado. Primeiro P, depois o Q. Agora precisamos calcular a conjunção, que é o resultado da negação de Q com a negação de P. Então, primeiro de tudo, realizamos a negação de P e Q. E agora estamos em posição de calcular a disjunção. Perdão, a conjunção. A conjunção só é verdadeira se os dois conjuntos forem verdadeiros. Nos demais casos, a conjunção é falsa. Eliminamos aqui, eliminamos aqui. E agora vamos calcular o valor de verdade do nosso método, do nosso bicondicional introduzido. Nosso bicondicional introduzido é alcançado nessa coluna mediante a comparação da negação com essa coluna da conjunção. E o bicondicional, nós sabemos, só é verdadeiro se os dois lados forem verdadeiros. F com F, V, F com V, F, F com V, F e V com V, V. Pronto, acabamos de descobrir o nosso resultado aqui do bicondicional que nós introduzimos no exercício e provamos que essas duas formas de que tratava o exercício, quando fazemos a nossa metodologia introduzindo o bicondicional, mostra que não são equivalentes. Para que elas fossem equivalentes, toda essa coluna aqui deveria aparecer com o valor de verdade verdadeiro. E como vocês podem perceber, aqui os valores de verdade são alternados. Com isso, nós dizemos que elas não são equivalentes. As duas fórmulas não são equivalentes. Primeiro exemplo, eram equivalentes. Segundo exemplo, não são equivalentes. Ok? Nós vamos agora, então, fazer um terceiro exemplo ainda, para vocês dominarem bem essa técnica de construção de tabelas de verdade para descobrirmos se fórmulas são ou não equivalentes. Vamos pensar agora nas seguintes fórmulas para vocês realizarem, então, o teste. Vamos pensar nessa fórmula aqui. Não é o caso que P e não Q. E vamos pensar se ela é equivalente a... Não é o caso que se P então Q. Essas duas fórmulas aqui. Como faremos? De novo, uma técnica
colocamos um bicondicional aqui, em cuja coluna nós encontraremos o resultado final do nosso teste. Primeira coisa de tudo, para chegar nesse bicondicional, nos darmos conta que nesse lado aqui do bicondicional, o conectivo principal é a conjunção e que nesse lado aqui, o conectivo principal é aquela negação ali. A comparação dessa negação com essa conjunção nos permite desenvolver o nosso teste aqui da equivalência entre fórmulas. Primeira coisa que fazemos, calculando os valores de verdade de cada um dos lados. Sabemos que o condicional só é falso se o antecedente é verdadeiro e o consequente falso. Manda-se negar aqui o resultado do condicional, onde é verdadeiro fica falso, onde é falso fica verdadeiro. Muito bem. Lado de cá pronto. Passamos para cá. Aqui, para calcular o valor de verdade da conjunção, precisamos de uma comparação entre P e não Q. Então, primeiro de tudo, negamos o Q. E agora sim calculamos a conjunção. Uma conjunção só é verdadeira se os dois conjuntos são verdadeiros. Nos demais casos, a conjunção é falsa. E agora sim, estamos em posição de realizar a comparação. Falso com falso no bicondicional me dá verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro para o bicondicional me dá verdadeiro. Falso com falso para o bicondicional me dá verdadeiro. E falso com falso para o bicondicional me dá verdadeiro. Observem que no resultado final aqui do nosso teste, nós temos uma coluna, toda ela com verdadeiros. O que indica que, portanto, essa fórmula aqui é equivalente a essa fórmula aqui. Elas têm o mesmo valor de verdade. Descobrimos isso realizando este teste. Portanto, vamos colocar lá, são equivalentes. Eu gostaria que vocês fizessem agora 3 exercícios para cotejar posteriormente nas intervenções do professor responsável pela disciplina. Então, por favor, anotem aí algumas fórmulas para vocês testarem se são ou não equivalentes. Eu gostaria que vocês testassem essas aqui. Essa. Essa. E essa aqui. Ok? As 3 fórmulas para vocês testarem a mesma coisa que nós vimos fazendo nos exercícios anteriores. Um minuto para vocês copiarem. Pronto. Seguimos adiante. A última coisa que nós podemos fazer com as tabelas de verdade é determinar se argumentos ou as formas de argumentos são válidas ou
inválidas. Então, a primeira coisa que nós fizemos, determinamos, ou temos a capacidade, a possibilidade de determinar se o valor de verdade de formas nos permite dizer se elas são tautologias, contradições ou proposições contingentes. A segunda coisa que nós aprendemos a fazer é verificarmos se determinadas fórmulas são ou não equivalentes entre si. E agora, a terceira coisa que nós podemos fazer com o método das tabelas de verdade é determinarmos se as formas de argumentos já dispostas na linguagem do cálculo proposicional clássico podem ser consideradas, mediante a análise via tabelas de verdade, válidas ou inválidas. É isso que nós vamos aprender agora.